Glória a Deus. Que bom, queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite para juntos adorarmos ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Queridos, depois de um momento de louvor tão maravilhoso, tão inspirado, queremos agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus pela nossa irmã Eunice, que está fazendo aí a primeira parte, e aqui estamos, irmãos, com esse espírito de adoração, de louvor ao Senhor, e entendemos que o Espírito Santo está nos dirigindo. Quando a irmã Eunice pede-nos para lermos o texto de Filipenses, eu vi aí a confirmação de Deus, porque esse é o texto que nós vamos fazer uma breve reflexão nesta hora. Quero te convidar para lermos o texto de Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Irmãos, com alegria nós vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor e toda adoração. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Nós vamos ver o que o texto, que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero dizer para vocês que Deus é fiel, Deus é bom. Glória a Deus. Filipenses 4,6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Versículo 7 nos diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Queridos irmãos, estamos aqui diante de um texto conhecido, onde nós vemos o apóstolo Paulo recomendando a igreja, exortando a igreja para que não estivessem inquietos, ansiosos diante das situações. O apóstolo Paulo, primeiro, nós precisamos entender que é um homem que tinha como dizer isto para a igreja, porque o apóstolo Paulo passou por tantas lutas, tantas tribulações, e ele permaneceu firme, confiante no Senhor. E nós vemos, queridos irmãos, que Paulo vai nos falar que nós não devemos andar inquietos ou ansiosos. E o que é ansiedade? A ansiedade nos leva a entender que é estar atraídos para direções diferentes. Nossas esperanças nos puxam para um lado e nós vemos também os nossos medos nos puxando para outros lados. Aí se dá a tensão, aí ficamos todos com uma tensão e essa tensão torna-se insuportável. Aí Paulo vai dizer: não andeis ansiosos, não andeis inquietos, continue confiando, continue perseverando, continue colocando a sua esperança no Senhor. E no sentido da palavra, ansiedade é associado à angústia, que se pode significar estreiteza, aperto. Quando ficamos ansiosos, sentimos-nos apertados, estrangulados, a ponto de termos sintomas físicos como dor de cabeça, dor na nuca, outros sentem também úlceras. E essa preocupação muitas vezes afeta até nosso sistema locomotor. As pessoas ficam trêmulas, ficam ansiosas, perdem o sono. E Paulo exorta a igreja que nós não devemos andar inquietos. Não estejais inquietos por coisa alguma, por nada. Nada não deverá nos deixar inquietos. Precisamos estar confiantes no Senhor. Do ponto de vista espiritual, a ansiedade ela é constituída de pensamentos, quando Paulo fala da mente, e também de sentimentos, quando ele fala do coração, que são pensamentos e sentimentos incorretos acerca de qualquer circunstância, pessoas ou coisas. Precisamos colocar os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Precisamos colocar nossa esperança em Deus.
a sociedade, ela está vivendo nesse momento de grande ansiedade. E nós precisamos, como igreja, atender o que a Bíblia nos ensina. A ansiedade é a grande usurpadora da alegria. Não fique ansioso, descanse no Senhor. No entanto, nós vemos que essa ansiedade, que é usurpadora da alegria, não basta dizermos a si mesmo: olhe, pare de se preocupar. Não basta apenas dizermos às pessoas: não se preocupe. Não, apenas as palavras, ela não vai mudar. A força de vontade não é capaz de apagar esse ladrão, que é a ansiedade, pois ele tem a colaboração de elementos internos. Para vencermos a ansiedade, é preciso ter mais do que boas intenções. E o melhor antídoto que a Bíblia nos ensina é a segurança. No versículo 7, o texto nos diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, no versículo 7, nós vemos que temos que ter segurança em quem? Em Cristo. Estamos pedindo a quem? A Deus, que pode todas as coisas. O versículo 9 nos fala que o Deus da paz, Ele vai nos guiar. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, diz o texto, isso fazei, e o Deus da paz estará convosco. Olha que maravilha, ter o Deus da paz conosco, o Deus que nos dá paz, o Deus que nos guia. Com esse tipo de proteção, queridos, que motivo há para ficarmos ansiosos? Descanse no Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É o Deus que tem cuidado de nós, é o Deus que nos cuida, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos abençoa. E nós podemos ver no texto bíblico que, a fim de vencer a ansiedade, ou vencer aí as preocupações, as inquietações da vida, nós precisamos experimentar a segurança de Deus. E devemos cumprir aí 3 condições que Deus determinou: orar corretamente, no versículo 6 ao 7, pensar corretamente, no versículo 8, e viver corretamente. Então, precisamos pensar corretamente, precisamos também orar corretamente, e aí nós vamos ver a glória de Deus em nossas vidas. Orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente. Orar corretamente. Paulo, ele não descreve aqui: ore sobre isso. É sábio demais para dar esse tipo de conselho. Antes, ele usa 3 palavras para escrever a oração correta: oração, súplica e ações de graças. Diz o texto assim: quanto ao mais, vamos para o versículo de número 7, que Paulo vai dizer para nós assim, no versículo de número 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o versículo 8 nos diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Agora o versículo 9, que nos diz: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz estará convosco. Então nós vemos aí Paulo nos instruindo que devemos orar. É sábio orar, mas a oração é oração, súplica e ações de graças. Olha aí no versículo 6, para você ver da sua Bíblia, Filipenses 4:6. Olha o que diz aí: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças. Então Paulo nos ensina que devemos orar, suplicar
e agradecer. Orar corretamente envolve esses três elementos. Oração é um termo geral, usado para se referir às petições que fazemos ao Senhor. Tem conotação de reverência, de devoção, de adoração. Então nós oramos, suplicamos e agradecemos. E nós vemos que precisamos orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. É um dever nosso de orar sempre e nunca esmorecer. Nesse momento de circunstâncias que nos leva a estar inquietos, ansiosos, a Bíblia nos recomenda oração. A oração pode mudar circunstâncias. A oração pode mudar corações. A oração pode mudar o coração do rei. A oração pode repreender as trevas. A oração pode levar as pessoas a conhecer mais o Senhor. Nós precisamos orar para que esse momento seja um momento de despertamento espiritual, de conversões de vidas, que vidas se voltem para Deus. Precisamos orar para que esse momento seja um momento também de restauração do culto no lar, restauração da comunhão na família, e também de olharmos para o próximo, de estendermos as mãos para ajudarmos o próximo, cuidar dos idosos, das crianças. Então o Senhor nos convida a orar e também a suplicar. É uma expressão sincera a Deus das necessidades e dos problemas no qual nós enfrentamos. Oração, súplica, é como se fosse algo mais intenso, algo que sai do nosso coração, um clamor a Deus, uma petição a Deus, para que Deus atenda às nossas orações. É possível observar e que devemos orar corretamente, e que não é algo instantâneo na vida do cristão. Nós vamos aprendendo a cada dia. Os discípulos pediram ao Senhor: ensina-nos a orar. Como orar, Senhor? Orar, suplicar e agradecer. A oração é uma via de mão duplas. Nós falamos com Deus, Deus fala conosco, Deus nos responde. Existe um Deus que pode todas as coisas, que pode ouvir as suas orações, que pode atender os seus pedidos. Ele tem poder para fazer e operar infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E Paulo lhe aconselha a levar tudo a Deus em oração. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Todas as coisas nós devemos apresentar a Deus. A admoestação a que não andemos ansiosos de coisa alguma, a que oremos sobre todas as coisas. É orar a Deus. Antes de tudo que se faça oração. Ó Deus, eu vou viajar, ora. Ó Deus, eu vou participar de um concurso, ora. Ó Deus, eu vou participar de uma programação, ora. É oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Existe a tendência de orar apenas pelas grandes coisas, e às vezes nós esquecemos de orar pelas pequenas coisas, que muitas vezes acabam crescendo e se transformando em grandes coisas. Conversar com Deus a respeito de tudo o que nos preocupa é o primeiro passo para vencer a ansiedade. Conversar com Deus a respeito de tudo que nos preocupa é o primeiro passo para vencermos a ansiedade. É possível vencer orando e apresentando a Deus. Observe que o resultado da oração é sabe qual é? A paz. E o texto no versículo 8, versículo 7, quero dizer, não ainda o 8, mas o versículo 7, nos diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará a mente e o coração. Não podemos nos esquecer que nessa ocasião aí, Paulo ele se encontrava acorrentado a um soldado romano que o guardava de dia e de noite. Da mesma forma,
a paz de Deus nos guarda em duas áreas que geram preocupações: o coração, que vai falar dos nossos sentimentos, dos sentimentos incorretos, e também a mente, que fala dos pensamentos incorretos. Quando entregamos o coração a Cristo e recebemos a salvação, nós temos paz com Deus. Romanos 5:1 nos fala sobre isso, que devemos ter paz com Deus. Também essa paz de Deus, ela conduz a níveis mais profundos de suas bênçãos. Isso não corresponde a uma ausência de provações exteriores. Provações todos nós vamos passar, mas como é bom estarmos em paz com Deus. A Bíblia, Jesus chegou a dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa paz não nos isenta de provações exteriores, mas significa segurança interior, tranquilidade a despeito das circunstâncias, pessoas ou coisas. Quando nós temos paz com Deus, nós poderemos enfrentar melhor as lutas da vida. A ansiedade será aplacada quando orarmos, quando suplicarmos e agradecermos a Deus. Tem um texto da Bíblia, lá em Daniel, no capítulo de número 6, nós vamos ver uma experiência que Daniel teve, uma experiência que vai nos levar a entender como ter paz, como não estar inquieto nem ansioso diante das lutas, diante da dificuldade. Do versículo 1 ao 10, depois você pode aí na sua casa meditar nesse texto. Mas no versículo de número 10, nós vemos que Daniel, ele dá um exemplo maravilhoso da paz experimentada por meio da oração. Quando o rei, ele anunciou que todos os seus súditos deveriam adorar somente a ele, Daniel, sabe quando ele foi? Foi para o quarto. Ele abriu as janelas e orou como ele sempre fazia. O versículo 10 do capítulo 6 de Daniel diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. É importante observar a maneira de Daniel dirigir-se ao Senhor, a maneira que ele se dirige a Deus. Ele ora e dava graças. Olha o que o texto diz para nós: e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava.